Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. É preciso a gente ter em mente a necessidade de orarmos pelos nossos líderes. Os líderes, de alguma forma, representam o povo perante Deus e eles são colocados por Deus como sendo os melhores nas condições em que o povo se encontra. Se um povo todo está mal, não há possibilidade de ter um líder bom. Quando o Brasil está do jeito que está, não há a mínima possibilidade de ter um presidente bom, honesto, correto, um homem sério. Ele tem que agradar os brasileiros, ele vai ser o tipo dos brasileiros. O presidente é igual os brasileiros e é bom que a gente saiba disto. De certa forma, há um ditado que diz que o povo tem o governo que merece, é porque Deus quer fazer justiça, colocar um governante de acordo com a vontade do povo. Foi o que Deus fez e isso ficou muito claro para nós na Bíblia quando estabeleceu Saul como rei para aquele povo. Eu quero falar agora aqui do rei Manassés. Em 2 Reis, no capítulo 21, nós temos a descrição do rei Manassés, que começou a reinar com 12 anos de idade e reinou 55 anos em Judá. Foi o reinado mais longo que houve, 55 anos, e fez maldade. Apesar de mais adiante a Bíblia não especifica quando isso aconteceu, ele foi levado para o cativeiro, o país já estava arrasado, mas lá no cativeiro Manassés se humilhou, chorou, pediu misericórdia a Deus e Deus fez com que ele voltasse para o país. Ele procurou mudar a atitude pessoal dele, mas não mudou mais a nação, que continuou muito mal aos olhos de Deus, e Deus não voltou atrás da ira e da destruição que ele tinha determinado sobre o povo de Judá e Jerusalém. O Manassés fez o que era mal perante o Senhor e o povo com ele. Junto com Manassés, os grandes, a elite do povo, os governantes, os príncipes, autoridades, todos eles apoiaram o rei em todas aquelas maldades de idolatria, pecados de todo tipo, afrontando a Deus, e aquilo foi feito conscientemente. Eles já não queriam saber de Deus. Eu me lembro, recentemente houve uma época assim nos Estados Unidos em que o presidente Barack Obama representava aquela gente toda dos Estados Unidos que não queria mais saber de cristianismo, de Deus, de Bíblia, de oração, de família, de conservadorismo. Eles queriam libertinagem, eles queriam uma outra vida. Eles já estavam enjoados e estão. Aquela facção, aquela parte da população continua querendo toda essa libertinagem do mundo e nada de Deus, de igreja, de oração, de ler a Bíblia em público. Eles estão enjoados disso. Por um milagre de Deus, a outra metade da população conservadora conseguiu eleger o presidente e alguns ministros da Suprema Corte, muitos juízes, fazer a maioria no Congresso, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado. Então, momentaneamente, os conservadores como que retomaram o controle dos Estados Unidos. Mas ainda há uma metade que está insatisfeita. Na época de Manassés, a maioria do povo estava junto com o governo. Na época do Obama nos Estados Unidos, parece que as forças do mal caminharam e a grande mídia estava nessa direção, parecia que estava levando os Estados Unidos para uma situação irreversível. Graças a Deus houve este retorno conservador que está dando um ar novo, um ânimo novo
para o país dos Estados Unidos. Mas na época do Manassés, em Judá, não houve essa força e a maioria do povo, a esmagadora maioria das autoridades e dos grandes, todos eles estavam unânimes com o rei Manassés para se afastarem de Deus. E despertaram a ira de Deus, afrontaram a Deus, colocando todo tipo de imagens lá no templo do Senhor. O presidente Barack Obama mandou retirar a Bíblia que havia na Casa Branca. Mandou retirar uma Bíblia de mármore, um púlpito com uma Bíblia de mármore na Casa Branca. Ele mandou retirar aquilo porque ele não queria saber de Bíblia mais nos Estados Unidos. O rei Manassés não quis saber de Deus, botou ídolos e estátuas e objetos de idolatria de todo tipo na casa do Senhor. Bom, todo pecado tem consequências. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Todo pecado tem consequências. E naquela situação, as consequências foram irremediáveis. Não havia mais retorno. Deus determinou: estenderei o prumo da casa de Acabe e de Samaria sobre Jerusalém também. Já está decidido, eu não volto mais atrás. Eu trarei males sobre Jerusalém, tudo que eu já falei, eu vou cumprir. Eu vou considerar Jerusalém como o resto, a sujeira do prato que a gente joga fora no lixo quando já não quer mais comer. Assim eu vou tratar Jerusalém, porque eles fizeram mal pior do que todos os vizinhos. Então não tem mais jeito, eu vou cumprir tudo que eu determinei por causa de Manassés. Esgotou a minha paciência e o mal então já está determinado. É bom que a gente saiba disso para verificar a nossa responsabilidade como povo de Deus na nação. O país vai ter o governo que merece. Se nós estivermos conscientes da nossa responsabilidade em orar pela pátria, pelos governantes, pelos ministros do Supremo Tribunal Federal e outras figuras do judiciário, se nós estivermos orando, intercedendo a Deus em favor do país, Deus pode colocar como autoridades pessoas mais sérias e comprometidas com Deus. Caso contrário, o que já aconteceu no Brasil, o povo desleixado deixar de orar, as pessoas inescrupulosas assumirão os governos. Pessoas corruptas estarão governando o país. Pessoas sem Deus e desmoralizadas estarão governando. Se o povo de Deus se calar, as forças do mal tomarão a liderança da nação. A mesma coisa vale para uma igreja, para uma família, para uma repartição pública. O povo de Deus tem que orar pelos seus líderes, mesmo que não goste, mas tem que orar e pedir a Deus que fortaleça os líderes, que levante líderes sérios e comprometidos com a verdade, com a justiça. Essa tem que ser a atitude do povo de Deus, orando pelos seus líderes e pelas autoridades que foram constituídas por Deus. Você tem feito a sua parte, tem tirado um tempo diário para orar pela sua nação, pela igreja, pelo seu bairro, pelas autoridades da sua cidade. Você tem feito isto? Deus nos mostra a omissão, permite governantes corruptos que vão trazer males irreparáveis para a nação. Mas o povo de Deus é a chave dessa situação. Tem que orar pelos seus líderes e governantes. Não pode se omitir. Você tem se omitido?